Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma classe de professores. Hoje, com a graça de Deus, nós temos o prazer de recapitular mais uma vez a lição da Escola Sabatina. E queremos aqui agradecer você por estar mais uma vez aqui com a gente, tá? A gente não sabe o dia nem o horário que você vai ver esse vídeo, mas desde já a gente agradece aí a sua atenção. E que o Espírito Santo age no meu coração, no nosso coração e também no seu coração, para que a palavra de Deus venha entrar e fazer a diferença. Tudo certo? Como sempre, a gente sempre faz uma oração antes. Eu vou pedir você que feche seus olhos aí, para a gente fazer a oração, e vou pedir o irmão Getúlio aqui que faça a oração para a gente iniciar. Muito bem, graças ao Pai, né? Que é chegada pela sua criatura do Espírito Santo, ele nos pede para orarmos com nossos irmãos que estão em telespectadores, né? Amém. Vamos orar. Pai Santo, graças te damos, Senhor, por esse momento especial, agradecido por nós estar com vida no teu lindo dia de sábado, partilhando esse nutriente espiritual sobre cada um de nós e com os nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento. Pedimos também o poder do Espírito Santo sobre eles e que o Senhor nos batize nesse momento com o Espírito do Senhor, para que Ele venha nos ajudar a discernir a sua palavra e falar somente a tua verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Getúlio. Vamos lá, pessoal. Essa semana nós estamos na lição 5, tá? Do segundo bimestre, né? E hoje nós vamos abordar sobre o juízo. O verso para memorizar, ele vem falando sobre a boa notícia do juízo. E aí quando você me pergunta aí, você já falou, mas a boa notícia, né? Eu só tenho ouvido falar que o juízo não é uma coisa tão boa, né? Pois é. Fique você sabendo, a gente vai estudar agora, você vai saber descobrir por que o juízo de Deus é perfeito. Uma notícia maravilhosa para nós. Bem? O verso para memorizar, ele vem dizendo o seguinte, ó. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada dei glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Amém? Essa mensagem que eu acabei de ler para você, ela está... Semana passada nós estudamos o verso 6. Essa semana nós vamos estudar o verso 7. Apocalipse 14, verso 7. Amém? Irmão Paulo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? De a boa notícia do juízo. Sim. A lição ela vai ficar aqui nas três mensagens angélicas, né? Então, nas três mensagens angélicas, a gente vai encontrar diversos temas, né? Um deles que a gente vai achar é o juízo. A gente vai encontrar ali adoração, a gente vai encontrar alguns outros temas, mas um deles é o juízo. Muita gente encara o juízo como uma coisa ruim apenas, né? Mas a gente, o autor da lição, ele vem propondo aqui para nós enxergarmos o juízo também como outra perspectiva, uma perspectiva boa. E existe uma boa perspectiva do juízo, né? Verdade. Então, o verso para memorizar está dizendo: temam a Deus e deem glória, porque Ele vem julgar, chegou a hora do seu juízo. Qual é a parte boa do juízo? Qual é a parte boa do juízo? A parte boa do juízo é que tem um ponto final, o mal tem um ponto final, né? E a gente precisa desenvolver esse olhar benévolo, né? Porque essa é uma característica de Deus. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos encontrar que Deus ele é amor, ele é longânimo, ele é misericordioso e ele é justo. Então Deus é justo e todas as atitudes de Deus têm que ter justiça também. E assim, a gente pensa assim, ó, quando Deus for executar juízo, o amor não está junto. Não, Deus ele não pode deixar uma característica de lado, porque Ele é isso. Então Deus é amor, Deus é justiça também. Entendeu? Então se Deus é amor e Deus é justiça, quando Ele pratica a justiça, também vem acompanhada de amor. Esse é o olhar que a gente precisa ter. O juízo, ele é uma demonstração de amor de Deus. De amor de Deus para com quem? Com quem sofre.
Porque o pecado, a iniquidade, ela é injusta. O pecado é injusto. O pecado proporciona injustiça para as pessoas. E Deus, ele vai colocar um ponto final nessa injustiça. O pecado faz com que as pessoas sofram, chorem, passem por muitas dificuldades, né? E Deus, uma hora, vai colocar um ponto final. Ele vai executar juízo sobre o pecado. Quando Deus vê uma criança chorando, porque foi maltratada, porque foi esquecida, abandonada, abusada, isso parte o coração de Deus. Quando Deus olha e vê uma situação de alguém desolado, doente, sofrendo, passando angústia, sofrendo problemas emocionais, não tendo o que comer, sofrendo todo tipo de sofrimento, Deus olha, e Ele olha, e aquilo aqui é um pai olhando para o filho. A diferença é que o ser humano queria que Deus resolvesse todos os problemas com o pecado presente, mas Deus sabe quem é o causador do problema, é o pecado, então Ele vai executar juízo. O que é o juízo de Deus? Ele vai tirar o pecado do mundo, Ele vai lançar fora. E aí o que acontece? Tem pessoas que se apegam tanto, se apegaram tanto ao pecado, que não vão querer largar o pecado, nem quando Deus eliminar o pecado. E aí vão ser eliminados. E aí, irmão, quando chega na parte desse juízo, que é a libertação do seu povo desse cativeiro, né, desse pecado que dominou o mundo aí, as pessoas não aceitam, porque o coração dele está tão pegado às coisas desse mundo aqui, que acredita e começa até a blasfemar, né, contra esse juízo que é perfeito, o juízo de Deus. Exato. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo que não existe uma regra certa, né? Uma lei correta. Então, tanto que esse juízo de Deus é a sua própria lei, que devemos corrigir e devemos colocar em prática nesse mundo a lei de Deus. Olha que a lição diz que Deus diz que há uma coisa sobre a qual a Bíblia sempre foi clara, e de fato que Deus é Deus de juízo. Mas mais cedo ou mais tarde esse juízo vem. Muitos acreditam que esse juízo não vem, né? Agora o interessante é que para quem é que vem esse juízo? É para a condenação do mundo ou dos ímpios? É a condenação dos ímpios, né, que se agarraram ao pecado, né? Num mundo tão deficiente como está. Ou quando ele fala mundo deficiente, é por falta de uma regra. Porque Deus, ele estabilizou o juízo, ele pode até usar essa frase, né? Não, mas Deus estabilizou o juízo. Claro que ele estabilizou o juízo, mas foi para ser um juiz justo, um juiz de justiça, para dar razão a quem tem. E hoje em dia nós temos um juiz que é fraude, aceitação de propinas é o que tira eles. Hoje em dia o que manda muito é o money, né? Se você está com o carro incorreto, mas você tem um money, você passa. E Deus, ele não aceita isso. É por isso que ele vem fazer a sua justiça. E a justiça dele é amor, é justo, é justificar o que está separado, unir, né? Olha só que interessante, né? Ainda essa semana eu encontrei um rapaz na rede social ali, e aí eu comecei a assistir ali o que eles estavam falando e tal, e um dos rapazes falou ali no comentário, quando Deus vier, quando acontecer o juízo, né? Dando a entender que quando Jesus viesse, que ia começar o juízo, né? Eu fiquei assim, eu falei, está faltando isso tudo aqui. Né? Porque quando você vem falar em juízo, né, é uma coisa maravilhosa para nós que somos o povo de Deus, para você que é uma pessoa sincera de coração, que estuda a palavra e conhece a palavra de Deus, o juízo para nós é uma bênção, entende? Só que a gente vê outras pessoas entrando por outro caminho. Veja bem, amigo e amiga, o juízo de Deus, ele não vai acontecer quando Jesus vier. O juízo de Deus, ele já aconteceu. Se você vai lá para Davi, você vê Davi profetizando. Levantar a cabeça e abre os portais da eternidade e deixa o Rei da Glória passar. Ali ele está profetizando a entrada de Jesus no céu. Entende? Quando você vai lá para Apocalipse, e na entrada de Jesus no céu, não significou que o juízo começou. Não começou ali. Entende? Só que quando você vai lá para Apocalipse 5, você encontra João tendo essa visão. Entende? De Jesus chegando no trono, e quem está sentado no trono é o próprio Deus, com a nossa sentença condenatória. Qual é essa sentença condenatória? Um livro selado por dentro e por fora. Entende? Então, quando o ancião fala para ele que Deus mandou e
E não foi achado nem em cima nem no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo na terra, ninguém digno de abrir aquele livro. João começa a chorar desesperadamente. Entende? Então aí começa o juízo, porque Jesus chega ao que está sentado no trono e pega esse livro selado. Quando ele pega esse livro selado, o que está ali dentro desse livro selado? Uma sentença condenatória com todas as provas robustas. E quem está sentado no trono é o juízo, é Deus. E pela justiça que ele é, ele tinha que aplicar a sentença, entende? De acordo com o que estava naquele livro. Só que Jesus fala para ele, não, eu já venci, né? Eu já venci. E no momento que ele toma o livro da mão desse que está sentado no trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos que nunca tinham adorado, seria só o Pai, eles caíram de joelho e começaram a dizer para ele, digno tu és de pegar o livro e desatar o selo, né? Porque ele morreu e foi novo e foi morto, mas está vivo, né? E trouxeste para Deus povo, línguas e nações. Você está entendendo aí aonde começa o juízo? Porque ele deixa de ser sacerdote e passa a ser sumo sacerdote. Entende? Então é nesse momento. Se ele não se transformasse, não passasse a ser sumo sacerdote, eu e você estariam perdidos. Porque o juiz ia ser obrigado, pela justiça que ele é, exercer essa justiça. Quando você fala aqui do juízo, nós entramos aqui na segunda parte da terceira mensagem dele. A gente falou sobre a imaginação, agora vamos falar sobre juízo. Juízo, justiça, a partir do olho humano, parece que fica assim meio desejado, não é? Você sabe por quê? Porque hoje a justiça humana você pode comprar a justiça que quiser. Verdade. Então não existe justiça. Mas se a gente passa ali em Brasília, de frente ao Supremo Tribunal, lá tem uma estátua sentada, ela está com um livro e um Pergaminho, né? um livro e eu acho que não sei se um cacetete ou não, um negócio assim. E os olhos dela está. Ela fica com um cetro. O que aquilo ali mostra? Quer passar a imagem de que o juiz ele é cego. Ele é cego. Então o juiz ele vai tomar as decisões a partir de fatos e ele vai acertar aquilo ali. Só que a gente sabe que não é assim. Né? Porque veja, há tantas pessoas, né? Há tantos casos que nós temos na história, gente que foi absolvida por algo assim tão terrível, né? Enquanto os outros, por tão pouca coisa, teve que pagar. Então, isso aí é. Agora vamos lá. Juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? O juízo de Deus ele é o quê? Acabou. É um dos pontos que Paulo tocou sobre isso, né? O juízo de Deus é algo importante. Agora, por que o juízo de Deus tem que ser estabelecido? Primeiro ponto, juízo não é para julgar santos. O juízo é para julgar aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz assim, olha, para aqueles que estão em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. A não ser que eu esteja em Cristo Jesus e em um determinado momento eu saia dos caminhos. Aí sim eu volto para a condenação. Mas você sabe qual é o ponto principal do juízo? Sabe qual é o ponto principal do juízo? Que a gente pensa, não, juiz é para condenar, juiz é para isso. O ponto principal do juízo é vindicar o caráter de Deus. Porque quem em primeiro lugar foi acusado de ser injusto? Quem em primeiro lugar? Deus. O diabo olhou para ele e falou assim, eu sou injusto, eu sou assim, eu sou assim. E a luta dele é pelo caráter dele mesmo. Então Deus estabelece o juízo. Então o primeiro ponto central, aquilo que vai me dizer por que Deus estabelece o juízo, é para vindicar o seu caráter. E é tão importante isso aqui, que veja só, a lição dessa semana ela traz ali uma visão dos 24 ancianos, né? Todos sentados no trono. Depois ela fala sobre esse julgamento, e a Bíblia ela diz assim, olha, quem é que vai comprovar esse julgamento? Vai ser Deus? Porque sabe como é que é fácil? Veja só, olha aqui. Eu sou acusado de algo, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou lutar de tudo para provar a minha inocência de que eu não sou culpado, então só fui acusado. Tá certo?
Quando eu chego a provar e alguém olha do outro lado e fala assim, não, você então você está absolvido. Não, você não tem culpa. É uma coisa. Qual é a outra coisa? É eu colocar, por exemplo, à disposição o meu extrato bancário, é eu colocar à disposição o meu celular, com tudo aquilo que está ali. A câmera da sua casa. Tudo. Você sabe como é que Deus vai fazer isso, Paulo? No milênio. Nos 1000 anos. Exatamente. No 1000 anos. Então, ele falou assim, olha, o inimigo acusou de que eu sou injusto. Aqui estão os registros. Então, vocês têm 1000 anos. O pastor Michel ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, Deus trata tudo na mais plena clareza. E outra, em humildade. Porque ele é Deus. Soberano. Mas espera aí, por que ele tem que provar para o ser humano, através de registros em livros, de que ele é justo? Está entendendo? Mas aqui ele deixa tudo a claro. Então, o juízo, ele só vai vir, né, para as pessoas que rejeitam a salvação de Cristo. Ou seja, Porque o juízo será feito de mim próprio. Né? Eu que tenho que ajustar a conta com Deus, porque eu pratiquei durante eu viver neste mundo. Exatamente. Porque Deus vai justificar o juízo dele. E assim cada um de nós, mentalmente. A guerra não é como o povo espera. Espada, ferro, não. É mentalmente. Assim Deus guerreia com Satanás. Eu estava olhando hoje, no programa lá do Cristianismo Vivo, também é muito bom aquele programa, eu pensei, ótimo. E aí ele pegou e o rapaz, não é o Thiago mais, mudou agora. É outro amigo dele, parece com ele. Parece, isso é parente. E ele mostrando um livro, e lá no livro ele estava explicando. Lá no livro tinha o trono, aí daqui tinham os anjos, um anjo com o livro na mão, do outro lado uma carreira de anjos, e no centro estava um ser humano e Jesus abraçado com ele. Aí ele fez a pergunta assim, para esse a condenação? Não há condenação, ele está diante do trono com quem? Porque olha aqui, veja só, Jesus não vai chegar diante do trono para advogar, por exemplo, para Marcola, a não ser que ele se arrependa. Mas hoje eu não vou chegar lá com ele. Não, então o advogado ele só vai defender um cliente quando o cliente o contrata. É ele, né? E como é que nós contratamos a Jesus como meu advogado? Aceitando a salvação em Cristo, indo a Ele, como a Bíblia diz, depois permanecendo. Confessando, né? Confessando o seu erro para ele, porque o advogado não vai advogar a minha questão se eu não confessar para ele. Ele vai fazer nada nas escuras. Assim é Jesus, você tem que confessar seus pecados todos os dias, senão como ele vai advogar? Então o primeiro ponto, o ponto principal do juízo de Deus, o ponto principal, não é para dizer quem está salvo, quem está perdido, porque esse já está definido, né? Já está definido. Por quê? Porque daqui a pouco vamos entrar num ponto importante, fala as 3 fases do juízo, né? Então veja só, o ponto principal é mostrar que Deus ele vai vindicar o seu caráter, que é santo, puro, justo e bom. Justamente. Aí alguém pode estar perguntando, mas todo mundo é pecador? Sim, todo mundo é pecador. Mas se todo mundo é pecador, por que Deus vem fazer justiça a uns e outros não, né? Como assim? Aí é aquilo, né? Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai usar o termo correto. O termo correto não é justo. Nós não somos justos. O justo é quem? Justo é Deus, né? Ele disse que não há nenhum justo. Nenhum justo, exato. Então qual é o termo correto? É o que o apóstolo Paulo usa, é justificado. O que é justificado? É o sujeito que não é justo e ele se tornou justo por meio daquele que praticou justiça com ele, entendeu? Por exemplo, alguém que antigamente usava-se o termo escravo, os negros, escravo. Esse termo é incorreto, a academia se reuniu e agora usa o termo correto. Qual é o termo correto? É escravizado. Escravo quer dizer que ele já nasceu naquela condição e que ele merece aquela condição.
O escravizado não, ele foi tirado da terra, forçado a trabalhar de graça naquelas condições. Aí é escravizado. Então nós não somos justos, nós somos justificados por Cristo. E aí quem é justificado, ele recebe, não existe condenação, ele recebe salvação. Só complementando, porque acontece assim, olha, como a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, e que não há, ninguém tem condições de salvação, entendeu? Essa salvação, ela é única, exclusivamente e gratuita a partir de Cristo Jesus. Sim. Então veja só, há uma citação, né? Da White diz assim, que quando os justos chegarem no céu, eles vão lançar as suas coroas aos pés de Jesus. Porque o que significa coroa? Vitória, mérito. Aí vai falar assim, mas espera aí, mas se eu estou aqui, não foi por mim. Né? Não foi por mim. É o mesmo, você sabe, é o mesmo que uma pessoa que tem um problema no coração. E aí ela vai morrer. Condenada à morte. Em uma família, um jovem morre. E aquela família resolve doar o coração para ela. Ela vai ficar o quê? Gratidão àquela família porque eles fizeram. Eu tenho vida hoje, por quê? Porque vocês que vise aqui, que fez então fica a vida inteira grata com a pessoa. Então a salvação em Cristo Jesus da mesma forma. Olha só. Talvez você fique perguntando aí, mas peraí, vocês estão falando de juízo, né? Eles estão falando de Deus, Deus sabe de todas as coisas, ele não é onisciente? Né? É claro, ele é onisciente. Só que quando a gente vai estudar sobre esse assunto do juízo, a gente percebe que o juízo de Deus ele começou quando o inimigo de Deus se rebelou contra ele. Ou seja, colocou os anjos contra ele, né? Levantou uma calúnia contra ele. Então, pela sua justiça, Deus se obrigou a fazer juízo. Só que esse juízo não é por causa de Deus. Por que Deus estabeleceu esse juízo? Não foi por causa de Deus, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele não precisa do juízo. Isso é verdade, a gente sabe disso. Só que esse juízo também é por causa de nós, esse juízo, dos seres humanos pecadores? Mas é claro que não é por causa de nós. Porque quando nós passamos a existir, quando Deus fez o homem, o juízo já tinha sido estabelecido. Entende? Então esse juízo de Deus que tem de acontecer, está acontecendo agora, e ele acontece em 3 fases, como o irmão Paulo Godmar falou aqui. Quando esse juízo acontece, ele não é por causa de nós e nem por causa de Deus, porque Deus não precisa, ele é onisciente. Mas os anjos não são. Entende? Então essa calúnia contra Deus, ela foi levantada aos anjos. Entende? Então esse juízo de Deus é por causa dos anjos. Não é por causa de Deus e nem por causa dos humanos. Por causa dos anjos. Aonde foi colocado essa mentira que Deus era um juiz cruel? Era um Deus ruim? Foi para os anjos. Então os anjos ficou essa dúvida, foi dos anjos. Então para provar para os anjos verem quem é certo e quem é errado, quem é bom e quem é ruim, o juízo foi estabelecido. Esse juízo, ele é unicamente por causa dos anjos. Entende? Por causa dos anjos. Agora por causa de nós, né, gente? Mesmo nós temos as escritas, ainda há dúvida no coração do ser humano. Nós passou a fazer parte, né? Nós vamos fazer parte disso. Sim. Partilhamos da criação de Deus, então somos criaturas de Deus, Tem uma citação aqui na lição de domingo que diz assim, olha, o juízo é parte da solução divina definitiva para o problema do pecado. No grande conflito entre o bem e o mal no universo, Deus respondeu às acusações de Satanás com a cruz, ao passo que no juízo ele revelará que fez tudo o que era possível para nos salvar e nos conduzir para a cruz. Né? Então, assim, a prova de que Deus é justo é a cruz do Calvário. Né? Ali está revelado o amor e a bondade de Deus. Né? Então, as acusações de Lúcifer, elas caem por terra quando Jesus vem para a cruz do Calvário. Porque até então, Lúcifer ele sai do céu acusando Deus de injusto. Ele sai do céu dizendo que Deus ele não governa de maneira justa, que ele não governa... a forma de governo de Deus é uma forma tirana. Né? Ele é um tirano, um déspota. Porém, quando
ele sai do céu com esse tipo de acusação, ele consegue convencer 1/3 dos anjos que desçam com ele, né, que se rebelem junto com ele. Os outros que ficaram, não é que eles tinham certeza de que Deus era injusto, não era justo. Eles não tinham essa certeza. Eles simplesmente olharam e falaram: não, o que eu tenho já está bom, Deus me sacia, o que Ele criou para mim está bom, eu prefiro ficar por aqui. Eu não tenho todas as respostas, mas eu prefiro ficar aqui. Aquele passo que os anjos deram e que os mundos não caídos também, que não decidiram não cair, deram, é um passo de fé em Deus. É uma carta de crédito, um cheque branco que ele está dando para Deus. Eu confio no Senhor, eu não acredito que essas acusações aí sejam verdadeiras. Então eu prefiro ficar com o Senhor. Eu não tenho todas as respostas, eu não sei explicar o porquê, mas eu creio nisso. Tanto é que Ellen White diz que Lúcifer ele tinha simpatia dos anjos celestiais antes da cruz do Calvário. Ele tinha simpatia. Tanto é que no livro de Jó, quando se reúnem os filhos de Deus, quem aparece no céu? Ele próprio, né? Peraí, como é que ele aparece no céu? Ali havia um conselho de pessoas. Se aquelas pessoas dissessem, aqueles seres, né? A gente não, pessoa é ser humano, né? Mas se aqueles seres que estavam ali, eles falassem assim: olha, nós não queremos a presença desse aí, ó. Não coloque ele no nosso meio, nós não queremos. Ele tinha entrado? Não, ele tinha simpatia das pessoas. Olha, é mais um governante, ele está aqui. E Deus compra a briga com ele feia lá, né? Mas você vê que Deus compra a briga. Deus. Por quê? Porque os outros não tinham argumento suficiente para lidar com ele, né? Não tinham. Aí, quando ele mata o Filho de Deus de maneira covarde na cruz do Calvário, a máscara dele cai. Entendeu? A máscara dele cai. E aí ele perdeu a simpatia dos mundos não caídos, ele perdeu a simpatia dos anjos não caídos, e a única coisa que ele não perdeu foi a simpatia do nosso mundo. Tem gente que ainda é simpático a ele, que acha que a culpa não é dele, que acha que o problema é o ser humano, é a humanidade, é a filosofia, é a sociologia, e não vê quem é o verdadeiro culpado. O verdadeiro culpado é Satanás. A máscara dele caiu na cruz do Calvário. É por isso que a gente precisa olhar para a cruz todos os dias. É tanto que quando Deus exerce juízo, justiça, quem é que está lá em Apocalipse, se prostra diante dele e diz: tu és justo? Todos os anjos. Todos os anjos. Se prostra diante de Deus e fala: tu és justo, realmente tu és justo. A certeza Sim, que Deus é justo. Comprovando, né? Interessante, que hoje se dá nome para o pecado, tudo diferente, né? Acontece aí, por exemplo, um menino delinquente coloca-se culpa na onde? No governo, que não tem. A sociedade que o rejeitou. Não, quer dizer que o pecado hoje ele mudou de nome, tá? Aí um camarada mata, rouba, não é porque coitado não tem um emprego, entendeu? Então colocaram assim, maquiaram o pecado. Agora é interessante que a lição, quando ela fala sobre juízo, ela fala sobre 3 aspectos do juízo importantes. Primeiro, o juízo vai vir para fazer o quê? Julgar os mortos. Segundo, prover o galardão, dar o galardão. Terceiro, destruir aqueles que destroem a terra. Então, quando a gente olha aqui nesse ponto importante do juízo, os 3 aspectos do juízo, a gente fala assim: olha, em qual desses 3 aspectos estou inserido? Essa deve ser a nossa preocupação, né? Exato. Por isso que, veja só, o juízo, ele foi estabelecido, em primeiro lugar, para vindicar o caráter de Deus. Segundo lugar, ele vai ser para fazer uma separação eterna. Separação eterna. Por um lado, o juízo vai ser o quê? Horrível. Vai ser destruidor. Por outro lado, o juízo vai ser uma hora de alegria, porque é interessante que lá em Apocalipse 21, versículo 8, acho que é Apocalipse 21, versículo 8, isso mesmo, lá fala assim: olha, não, ela fala assim, ó, os arrogantes, os covardes,
os afeminados, os amandos, os mentirosos. todo. O que ele diz? Bêbados. Como é que termina o versículo? Lá termina dizendo o seguinte, veja, eles não vão herdar a vida eterna, eles vão... Isso aqui me diz o seguinte, que o céu vai ser o quê? Totalmente diferente daquilo que nós temos aqui. Livre disso. Quando a gente olha por esse lado, é uma alegria eterna. Então esses três aspectos do juízo é muito importante. Agora, eu só vou temer o juízo, ou eu vou estar com uma perspectiva assim, bem alegre nessa hora, vai depender de que lado eu estou, entendeu? Desses aspectos, qual deles encaixa? É uma coisa que nós podemos resolver desde já, né? Exatamente. Procurar. Agora, você sabe o que é o mais importante disso aqui? O nosso amigo que está nos assistindo, é que essa decisão não pode ser deixada para tomar amanhã. Tem que ser agora, nesse momento. Se eu me sinto do lado daqueles que destroem a terra, então eu preciso passar para o lado dos céus. Só que não pode ser amanhã, porque o amanhã não existe. Primeiro, para a gente considerar, o amanhã não existe, porque quando o amanhã chegar, ele se torna hoje. E a Bíblia diz assim, ó, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, se o juízo traz para você que estamos assistindo, assim, um aspecto horrível, né? Às vezes você pode olhar para si e falar assim, não, mas eu não estou encaixado dentro. Então é o momento de se tomar a decisão ao lado de Jesus. E esse apelo que você faz, ele é um apelo tão universal e bíblico, né? Porque a Bíblia ela é algo assim que abrange todo mundo. Uma criança consegue ler e entender, né? E é tão abrangente que, por exemplo, a gente não está convidando você para participar da nossa igreja. Você não precisa vir para a nossa igreja para se encontrar com Jesus e obter a justificação. Você precisa se encontrar com Ele. É Ele quem dá a justificação para você e não a igreja. E tem muitos cristãos dizendo